O nosso convidado desta sexta-feira é Fabrício Bruno. Já tem imagens direto da Toca da Raposa, ao vivo, herói do Cruzeiro no último jogo, convocado para a seleção brasileira. E essa é a roda gigante do futebol, né? Outro dia voltou emocionado da seleção, agora ele vai voltar para a seleção com o peso de ser um dos principais jogadores do Cruzeiro, com essa farda de herói, tá se tornando ídolo da torcida, muita coisa vindo pela frente. Fabrício, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, fico muito feliz sempre que posso entrevistá-lo e faço questão de ressaltar a sua história, tudo que você passou e digo de boca cheia o quanto você é merecedor de estar colhendo tudo isso que você vem colhendo. Tá me ouvindo bem, amigo? Bom dia. Fala, Thiago, bom dia a todos os ouvintes da rádio, feliz e mais uma vez é um prazer imenso estar aqui falando contigo, um amigo de longa data e é sempre um prazer ser entrevistado. Fabrício, da sua trajetória no futebol, né? A turma, talvez em rede nacional principalmente, você foi muito cruelmente crucificado depois do jogo da seleção. E muita gente não sabe da sua história do início, né? Eu particularmente acompanhei muito de perto. Você ali no final dos anos de 2018, 19, 17, sua luta para se firmar, né? Saindo de base. A gente sabe que muitas vezes, principalmente nesse passado recente, a base hoje me parece um pouco mais valorizada. Aquela época não, o espaço era muito difícil. Você precisou sair do Cruzeiro para vencer Chapecoense, Bragantino, Flamengo e retorna por cima num momento muito especial do clube. Você é da cidade, você é torcedor, você conhece tudo que o Cruzeiro passou nessa história recente e está agora vivenciando o sonho de todo torcedor do Cruzeiro, que é estar inserido nesse processo de reconstrução do clube. Como tem sido esses dias? Como tem sido esse momento para você, Fabrício? Thiago, igual você mesmo falou, né? Eu passei por um momento recente difícil. Acho que foi um momento de muito aprendizado e, acima de tudo, ter a resiliência de passar por esses momentos, né? Talvez eu sou um cara que consigo ser muito forte mentalmente, tenho uma resiliência muito grande sobre a minha carreira. Eu acho que dentro de um processo de lá de trás, estou no clube desde meus 16 anos e também já passei por momentos difíceis. Essa transição de base profissional realmente é muito difícil. Hoje tem um pouquinho mais de talvez uma facilidade maior, que os clubes precisam lançar jogadores, porque é a própria fonte de receita do clube. Mas acima de tudo foi difícil e talvez por isso que eu valorizo tanto hoje aonde eu cheguei, pelo fato de tudo que eu passei lá atrás. Tive que recorrer a um empréstimo, depois eu volto em uma campanha que sem dúvida nenhuma acaba sendo marcante para mim também, né? Já vivi os dois lados da moeda, tanto de ser campeão quanto também do que aconteceu no passado, e talvez foi um momento de aprendizado também. Eu precisei sair, precisei buscar experiência e, acima de tudo, amadurecer no futebol. Eu acho que isso é importante para um jovem, para quem quer crescer na vida, tem que encarar todos os desafios de peito aberto e sempre com a cabeça erguida. Então, fico feliz, primeiramente, por ter voltado a casa. Eu acho que eu e o Cruzeiro, a gente tem uma conexão surreal, fora da realidade, principalmente por eu ser torcedor do clube e, acima de tudo, ser um torcedor de arquibancada, que um dia fui e hoje poder estar representando o clube em campo. Então, sou grato a todos, já externei isso várias vezes. A família Lourenço, que sempre confiou no meu trabalho e nunca mediu esforço para me trazer para cá, pelo contrário, tudo que tiver ao alcance deles, eles não mediram esforço para fazer. Então, grato por isso, grato por tudo que venho vivendo. Eu acho que o clube que me abraçou nesse retorno, que fez eu me tornar novamente o jogador que eu sempre fui. E ao Mister Jardim, a toda a comissão técnica e a todos os companheiros que sempre me ajudaram para fazer eu alcançar um objetivo, que era voltar para a seleção. Nath Fiuza, comentarista do Rádio Esportes, também conosco nesse programa especial em que a gente recebe o Fabrício Bruno. Nath, queria que você também fizesse a sua pergunta ao zagueirão do Cruzeiro, ao vivo com a gente, direto da Toca da Raposa, e convidar a galera pro YouTube. Muitas perguntas já chegando, principalmente muitas mensagens, né? O carinho da torcida do Cruzeiro com o Fabrício é muito legal, e como esse carinho também se revelou nesse momento de dificuldade pós-jogo da seleção brasileira. Nath Fiuza, bom dia, Nath.
Bom dia, Thiago. Um abraço a você e a todos que estão conosco aqui no Rádio Esportes. Ao Fabrício Bruno, nos concedendo essa entrevista num momento tão especial da carreira dele, também um momento tão especial para o Cruzeiro. Fabrício, eu queria te perguntar se você acha que você está vivendo o melhor momento da sua carreira, porque acompanhando as passagens que você já teve por outros clubes e sempre com um desempenho muito bom, mas acho que esse casamento com o Cruzeiro, a sua força como zagueiro, a sua força também no jogo aéreo ofensivo, como fez a diferença no último jogo, eu considero que você está vivendo o melhor momento da sua carreira, nessa equipe tão forte, tão entrosada do técnico Leonardo Jardim, se você também vê dessa forma, e o sentimento aí com esse retorno à seleção brasileira, com a coletiva do Ancelotti, os elogios que ele fez, as suas qualidades, as suas características também para seguir na seleção brasileira. Um abraço. Oi, Nath, um prazer imenso falar contigo também. Vamos lá, vamos por partes, eu acho que sem dúvida nenhuma é o melhor momento. Eu acho que é uma temporada que começa difícil, mas de muito aprendizado. Eu sempre estive disposto a viver grandes momentos e trabalho para viver isso. Como eu falei, toda a minha trajetória sempre foi de muita superação. Acho que todo início de clube meu foi um pouquinho difícil, aqui também foi um pouquinho difícil. Mas depois que as coisas começam a caminhar bem, eu tenho muito esse poder e essa força mental para passar pelos momentos. Talvez as pessoas taxam de soberba, mas não é isso. É porque talvez eu tenha uma confiança muito grande em mim, uma resiliência muito grande que talvez a maioria dos jogadores, alguns conseguem, outros não. E talvez a gente tenha que saber passar pelos momentos bons e difíceis, porque nenhum deles são eternos. Todos eles têm, infelizmente, a carreira no jogador, por mais que você busque ter uma regularidade muito grande, ela é feita de altos e baixos e vai sobressair aqueles que conseguirem manter uma regularidade maior. Isso não é eu que falo, isso são os dados e números de todos os jogadores que sempre tiverem alto nível na carreira. Acho que sem dúvida nenhuma o retorno para cá foi para voltar a viver um grande momento na minha carreira. É difícil jogar em casa, vou dizer assim, se tratando de Belo Horizonte, porque eu tenho toda a minha família aqui, e não é fácil porque a cobrança é muito grande. Eu tenho o meu pai, que sem dúvida nenhuma é um pilar da minha carreira, que sempre me cobrou, sempre teve muito em cima para eu sempre me desempenhar o meu melhor futebol. O retorno à seleção parte muito dele também, por eu voltar a performar como eu sempre performei nos meus tempos de Flamengo. E a mudança de clube se dá justamente por isso. Voltar a jogar, voltar a competir em alto nível, voltar a buscar a alegria novamente de jogar o futebol. E nada melhor do que ter esse casamento com o Cruzeiro, que foi uma coisa que foi interrompida por um período, mas eu sempre deixei claro que um dia eu queria voltar para minha casa. Sobre a seleção, eu sou muito grato ao Ancelotti pelas oportunidades, pela entrevista dele. Eu confesso que ultimamente não tenho acompanhado muito futebol em vista de tudo que aconteceu comigo, mas sem dúvida nenhuma eu recebi a entrevista dele. Então é um cara que sempre me respeitou e sempre me tratou com muito carinho em todas as minhas convocatórias. É um cara que eu sempre admirei em todos os clubes que passou e eu estou sempre disposto a ajudá-lo da melhor forma possível. Ô Fabrício, como é que é o nome do seu pai? Joaquim. Eu vou contar uma aqui, eu acho que nem você vai se lembrar. Tu já deve ter encontrado com ele nos campos aí, acompanhando Itatiaia, né? Itatiaia não perde uma, ele não falha. Ele não perde, ele não falha. A gente foi jogar uma pelada há muitos anos, era a inauguração de um campo lá em Ibirité, se eu não me engano. Ibirité ou Igarapé, acho que era Ibirité. Você tinha uma relação lá, né? Acho que ele morou lá um tempo, Joaquim, não foi? Não, meu pai mora lá ainda. Então... Eu nasci em Contagem, mas sempre morei em Ibirité. E aí foi inaugurar um campo, você ainda não tava de Flamengo voando, não. E era uma pelada, cara. O Joaquim xingava o Fabrício. Marca, Fabrício! Marca! Gente, nós estamos brincando e o homem dando dura no Fabrício. Você imagina se na pelada o homem já tava firme, imagina agora no altíssimo nível que você tem jogado. Um abraço pra ele, sei que ele não perde. Aí, alô, seu Joaquim! Copa Itatiaia tá chegando, hein? Meu convidado para acompanhar os jogos da Copa Itatiaia. É o Pedro Abílio, nosso repórter hoje na Toca da Raposa. Também a sua pergunta ao Fabrício, nesse dia especial para o Rádio Esportes, recebendo o zagueiro da Seleção Brasileira e do Cruzeirão, Pedro. Um abraço, Thiago, para você, boa tarde para todo mundo no Rádio Esportes. Primeira coisa que eu fiz hoje aqui com o Fabrício foi pedir desculpa, viu, Thiago? Porque eu sou um repórter um tanto quanto avoado. Eu fiz umas 4, 5 perguntas para ele lá em Porto Alegre, esqueci de falar do gol. E teve um detalhe que me chamou muita atenção, porque eu estava atrás do gol. Já tinha acontecido alguns lances de bola aérea e o Kahneman estava sempre em você. Nesse lance em específico, ele pediu para trocar depois de um entreveiro ali entre vocês, uma pequena discussão. O que você lembra desse momento e se você viu nessa
situação, uma oportunidade a mais, de repente, para fazer o gol, Fabrício? Obrigado por atender a gente. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Cara, assim, jogar contra o Kahneman é sempre difícil, acho que pelo jeito dele jogar, né? Já vem de anos já com essa marcação individual do Grêmio, ele sempre foi muito forte nisso. Então que bom que ele trocou com o Alisson e deixou ele para me marcar, porque talvez se fosse ele não teria tido tanta, eu nem vou dizer a facilidade, mas também talvez eu não teria me deslocado o meu marcador fácil para subir e cabecear a bola. Então assim, eu e ele é sempre grandes confrontos, é um grande zagueiro e eu tenho certeza que o gol é mais mérito nosso pela jogada trabalhada do que eu acho que demérito do Grêmio. Eu acho que eles tinham uma zona até bem montada. Você entendeu por que ele trocou ali na hora? Cara, não. Acho que, na verdade, o juiz já tinha ameaçado amarelar ele porque ele estava me agarrando e talvez pode ter sido isso para ele não acabar fazendo um pênalti ou algo do tipo. Mas que bom que ele não marcou e eu consegui fazer o gol. Ô, Fabrício, eu queria falar um pouquinho sobre o seu apoio familiar, né? Você, diferente até de uma grande parte dos jogadores de futebol, você tem uma base familiar muito sólida. E você tem uma esposa agora com seu filhinho, já ouvi algumas vezes na zona mista. E nesses momentos de dificuldade, né? Como foi o que aconteceu nessa volta da seleção brasileira, você procura se fechar nesse meio? Você disse que parou de acompanhar a notícia, né? Algumas críticas muito fora do tom, muito. Olha, eu sei que você é um cara do bem, você não gosta de problema, mas cabia até processo algumas coisas que foram ditas em rede nacional a seu respeito. Como é que foi esse momento? Como é que foi se fechar com a esposa, com o seu filho, com a sua família? Cara, assim, acaba que muitas das vezes as pessoas esperam um mau momento para vir atirar pedra, né? E talvez acho que essa não seja a maneira certa de se posicionar no momento, né? Teve gente que me bateu que recentemente passou por um momento difícil e vem acabar destilando ódio em cima de mim, sendo que eu nunca fiz nada para essa pessoa. Acho que o erro no futebol, quem tá lá dentro tá sempre sujeito a isso. Ninguém quer errar, ninguém quer fazer as coisas de sacanagem. Mas acima de tudo, cara, eu acho que na vida tudo que você faz aqui, você vai pagar aqui. Acho que isso não é segredo para ninguém. Igual você mesmo disse, eu poderia ter processado, eu poderia ter tirado satisfação, mas, cara, eu acho que o meu trabalho eu tenho que provar dentro de campo. Não adianta eu vir querer debater, eu nunca fui esse tipo de jogador e eu não vou ser. Não vai ser agora que eu vou ser. Eu acho que, acima de tudo, eu sempre... É o que eu te falei, eu acho que é um momento que tem que ser resiliente. Eu acho que, acima de todos esses momentos, tá a minha família. Eu tenho a minha esposa Ana Clara, tenho o meu filho Luca e minha filhinha que vai fazer 1 ano agora, a Luísa. E a minha família, né? Que é meu pai, minha mãe e meu irmão, que são a minha base, que sempre esteve comigo em todo esse processo. Desde quando eu comecei a jogar bola novinho, com 9 anos, sempre foi quem esteve do meu lado. Eu acho que nada mais justo que nesses momentos difíceis a gente se fechar a essas pessoas, né? Porque eu acho que é quem eu vou ter o carinho, é quem eu vou ter, que vai estender o braço, o ombro para me abraçar nesses momentos difíceis. Meu empresário também, que sempre procurou me deixar tranquilo. É claro que o baque é grande, não é fácil você passar por essas dificuldades. Se num clube, você jogando num clube já é difícil, imagina você representando o seu país. A porrada ela é muito grande, eu nunca vou esconder isso de ninguém. Eu sou ser humano e eu tenho um sentimento também. Mas, cara, foi um momento de muita resiliência, de muita fé. Eu sempre confiei em Deus e sempre soube que Ele sempre vai fazer o melhor para minha vida, para minha carreira. O meu filho foi uma das pessoas que mais sentiu esse momento. A minha esposa acabou chorando nesse momento porque ela ficou bem triste, porque acaba que não é fácil você ver o seu companheiro, o seu par passando por esses momentos difíceis. E ela está comigo desde a minha saída do clube. Quando eu fui no Red Bull, a gente começou a nossa relação e ela sabe o tanto foi difícil para estar aqui hoje e viver nesse momento. Mas acima de tudo, cara, meu pai, quando terminou o jogo, ele mandou uma mensagem e falou: pô, filho, eu queria estar aí, o papai e a mamãe, para te dar um abraço e dizer que a gente te ama e confia muito em você. Então foi nessas pessoas que eu me apeguei, eu recebi muitas mensagens de apoio também, e acho que, igual você mesmo disse, as críticas foram desproporcionais, se tratando do que aconteceu. Mas, cara, a gente estamos na chuva, é para se molhar mesmo. Nunca reclamei, nunca vim aqui. Acho que a crítica faz parte
E eu usei a crítica para servir de aprendizado e acima de servir para mim também de uma crítica construtiva, porque eu sei o jogador que eu sou, eu sei o quanto eu posso entregar para o clube e até mesmo para a seleção. E por isso que eu sou muito grato a Deus, porque nesses momentos difíceis a gente tem que ter muita resiliência e acima de tudo muita fé, porque os momentos são passageiros. E consegui dar a volta por cima e logo em seguida ter uma expulsão que eu comecei a repensar muita coisa, porque o porquê daquele ali está acontecendo. Mas às vezes, pela minha forma de querer muito, de ser um cara muito trabalhador, muito sempre procurar, sempre estar no meu mais alto nível, eu acabo me cobrando muito. E talvez eu deixei um pouco, e é por isso que eu estou longe das redes, estou longe de acompanhar futebol, justamente para estar focado em um só objetivo, principalmente nessa reta final de temporada, que é ajudar o clube a conquistar os objetivos traçados no início da temporada e que a gente possa conquistar grandes coisas. Eu fico imaginando o voo da volta, né? O Japão já é longe pra cacete, imagina, deve ter sido o voo mais longo da história do Brasil até o Japão, mas que bom que você deu a volta por cima e graças a Deus que você tem a boa cabeça que tem. O Lucas Barbosa, do nosso portal itatiaesporte.com.br, também está nessa cobertura conosco na Toca da Raposa. Ô Luquinhas, boa tarde para você. Manda aí a sua pergunta ao Fabrício Bruno, Lucas. Boa tarde, Thiago, todos que se ligam no Rádio Esportes. Fabrício Bruno, que é um dos protagonistas do Cruzeiro nessa temporada, voltou ao clube depois de uma passagem ainda muito jovem. Naquela ocasião, o Fábio, justamente do Fluminense, o próximo adversário, era uma das lideranças. E hoje você se posiciona mais maduro como uma das lideranças desse Cruzeiro, um dos jogadores mais experientes, destaque dentro de campo. Queria saber da sua relação com o clube, como você projeta a continuidade no Cruzeiro, está de contrato renovado, tem um contrato longo, com essa chance, né, de se firmar como uma referência, como um ídolo da torcida e pavimentar esse caminho para ser o cria da toca, que depois virou o campeão e termina como o ídolo do Cruzeiro. Como é que você projeta esses próximos anos? Assim, quando o Pedrinho me chamou para a gente renovar o contrato que vai entrar em vigor a partir de janeiro, eu não tive dúvida, porque o meu intuito de vir para cá foi justamente para criar uma relação maior ainda com o clube, uma relação com a torcida e talvez uma coisa que eu esqueci de ressaltar. Eu sou muito grato à torcida que nesse momento difícil, onde você toma pedrada de todos os lados, a torcida me abraçou. No jogo contra o Fortaleza, eu tive o meu nome talvez nos mais gritados no estádio. Eu acho que isso é uma forma que demonstra o carinho que o torcedor tem por mim, pela forma que me abraçaram. É um momento difícil e que bom que entenderam que era um momento difícil para mim. Então, assim, a minha relação com o clube é o que eu falo, né? Desde pequenininho eu sou um cara de arquibancada, vira e mexe, viraliza uma foto minha com meus amigos assistindo o jogo. O meu intuito em voltar foi para ajudar o clube nesse processo. O clube sofreu muito nos últimos anos e eu acho que, acima de tudo, eu como um torcedor, por mais que eu estava vivendo um outro momento em outro clube, eu sempre acompanhei, sempre torci. Então, a volta é para literalmente fixar a raiz no clube, entregar resultado, que é o que eu sempre me cobro e estou sempre cobrando, para que a gente possa conquistar grandes coisas num futuro próximo. Já que você falou do passado, eu queria falar um pouquinho do futuro. Quando você... Bom, pelo menos a informação que chegou foi essa, que você negou a proposta da Premier League, acho que era o West Ham no clube interessado. Falei, Fabrício tá ficando doido. Que isso, bicho? Vai jogar a Premier League, vai ganhar Libra. E você não foi, a negociação não andou, você ficou no Flamengo. Agora você tem uma oportunidade, né? Como eu disse, está construindo essa imagem de ídolo do Cruzeiro num momento muito importante. Você sonha em jogar na Europa? É algo que passa pela sua cabeça? Ou isso já passou, firmar o pé no Cruzeiro, ter mais tempo por aqui? Qual que é a sua ambição a curto, médio, longo prazo para sua carreira? E por que você não foi do Flamengo lá para a Premier League, hein, Fabrício? Thiago, o futebol muitas das vezes acontecem umas coisas que só quem está envolvido na operação que sabe, né, cara? E eu sou um cara, assim, que muitas das vezes nesse processo muita gente me chamou de louco, de doido. Mas assim, eu tinha acabado de renovar meu contrato com o Flamengo. E assim, eu tinha uma proposta realmente, não só do West Ham, como do Rennes também. Antes de eu vir pro Cruzeiro agora em janeiro, eu também tive novamente uma proposta do Rennes. E naquele momento, cara, tanto eu quanto a minha esposa e no futebol, quem toma as decisões é quem tá jogando.
Eu nunca vou ser influenciado por empresário, porque, você tem que ir. Eu nunca vou ser influenciado por isso. As decisões são tomadas, eu, juntamente com a minha esposa, meus filhos, que são o meu bem mais importante, juntamente com meus pais. E no momento, a gente achou que não era uma coisa satisfatória, tanto financeiramente para mim. A minha esposa estava grávida de 4 meses e estava relutando em ir para lá para ganhar neném. Então, assim, cara, o principal na minha vida é a minha família, é meus filhos, é minha esposa. E também não me sentia confortável a nível contratual naquele momento. Isso eu nunca escondi, eu já dei outras entrevistas falando sobre. E cara, que me chame de louco, mas eu sou um louco consciente. Eu não sou esse tipo de cara que vou me deixar levar, é a Premier League. Eu não sou esse tipo de cara. Eu sempre vou fazer o melhor para mim e pela minha família. E logo em seguida, eu já tinha um contrato muito bom no Flamengo. E logo em seguida, me aparece o Cruzeiro, que me dá toda a estrutura e todo o suporte que eu teria na Europa. Então, cara, às vezes as pessoas me taxam de doido por esse momento, cara, e eu nunca vou dar ouvido para isso, porque só eu sei as coisas todos os meus gastos, só eu sei, eu e minha família sabe tudo que a gente passa. E, cara, eu fiquei feliz quando teve essa possibilidade de retorno. O Cruzeiro sempre foi especial para mim, eu nunca vou negar isso para ninguém. É um clube que eu tenho um carinho e amor que vai além do que eu faço aqui, é fora de campo, é um clube que eu vivo intensamente. E, cara, e é isso. Acho que as decisões, elas estão aí para ser tomadas. É o que eu falei com a minha esposa na época. Se ela foi certa ou errada, lá na frente saberemos. Não tem como eu prever o que vai acontecer no futuro. Acho que a vida para cá é justamente para isso, é para performar mesmo, cativar o torcedor, é sempre procurar fazer o melhor pelo clube. A prova que você tá certa é que você chegou na seleção brasileira, né, meu filho? Isso aí não tem dinheiro, não tem libra, tem dólar que pague, não. Quem sabe, se Deus quiser, jogar uma Copa do Mundo ano que vem, né, velho? Contagem regressiva pra estar na Copa ano que vem. Cara, assim, tem coisa que o dinheiro não compra, cara. A felicidade, a alegria de estar em campo, representando o seu clube, o estádio sempre cheio, o torcedor demonstrando todo o carinho e apoio, até nos momentos difíceis eu nunca fui criticado, pelo contrário, eles sempre me deram força, nos momentos difíceis que eu passei agora, eles estiveram do meu lado. Então, assim, cara, tem coisa que o dinheiro não compra, e talvez umas pessoas vão pensar muito no lado deles e eu tenho que pensar no meu, e a decisão final é minha, única exclusivamente minha, porque é eu que passa dificuldade, é eu que enfrento o sol, chuva, neve, granizo, tudo é eu que enfrento. Então, assim, eu nunca vou me deixar levar pelos outros. A decisão é única exclusivamente do jogador e prevaleça assim no futebol até enquanto existe. Personalidade, né? O nome disso é personalidade. Ô, Nath Fiuza, sua pergunta ao Fabrício. Ô Fabrício, você está vivendo um ano especial no Cruzeiro também no sentido de marcar gols, né? Contra o Grêmio, agora foi o 4º gol que você marcou em 2025 pelo Cruzeiro. Tem inclusive golaço nessa lista, né? Como foi na Copa do Brasil diante do Atlético. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua força ofensiva, é o ano mais goleador da sua carreira. Você já tem 4 gols pelo Cruzeiro, em 3 anos pelo Flamengo você marcou 6 gols, então você está muito perto de superar esses números. Queria que você falasse sobre essa liberdade do Leonardo Jardim, te dá para você participar desse jogo aéreo ofensivo, questão de posicionamento, esse treino de bola parada no dia a dia, porque a gente sabe os jogos, especialmente do Brasileirão, muito acirrados, e essas jogadas elas fazem a diferença, como fez nesse último jogo contra o Grêmio, né? A bola parada, ela é determinante tanto na parte ofensiva como defensiva, né? Bola parada a gente costuma falar que define jogo. A gente trabalha arduamente no dia a dia com o nosso treinador de bola parada para a gente conseguir atacar as zonas que tem determinadas para todos nós. E isso não quer dizer que eu vou estar sempre no segundo, no meio ou no primeiro pau. Acho que há esse revezamento de posicionamento. E que bom que as coisas vêm dando certo, porque talvez as pessoas podem olhar hoje e ver o nosso time muito bem assim, né? Mas no início do ano eu sei o quanto foi difícil, quando tinha um escanteio, o quanto todo mundo ficava apreensivo sobre o que ia acontecer. E que bom que a gente conseguiu conseguir elevar esse nível de desempenho na bola parada, né? Porque a bola parada ela é concentração, é foco. E a partir do momento que você está concentrado, as coisas tendem a dar certo. Ô Fabrício, mas teve uma meta, digamos assim, de fazer mais gols, de ter uma temporada mais participativa também no campo ofensivo, ou as coisas vêm acontecendo mesmo? Você traçou alguma meta pessoal nesse sentido? Nath, não. Eu acho que na minha carreira as coisas aconteceram muito de uma forma natural, sem pressão em cima de mim. Claro que eu sempre me cobrei para entregar o melhor resultado,
Mas eu nunca tive meta, assim, estipulada. Tem muita gente hoje, é o que eu converso com muitos garotos da base, né? Eles já querem pensar muito lá na frente. E talvez eu acho que o sucesso que eu tive toda a minha carreira até aqui, eu nunca sempre pensei lá na frente. Eu nunca, como diz a minha mãe, eu nunca dei um passo maior que a minha perna, né? Então, tudo aconteceu de uma forma muito natural. Eu falo seleção, todo esse meu, vamos dizer, meu auge técnico hoje, tudo aconteceu muito, muito assim, nítido. Eu nunca fui um cara que me cobrei, me entrei e falei, tenho que fazer gol nessa temporada, eu tenho que fazer 4, 5, 6 gols. Eu nunca fui um cara de me cobrar a esse ponto, porque a partir do momento que eu faço isso, eu trago uma pressão muito grande para cima de mim. Então, por isso que eu prefiro não estipular meta, e aí eu trabalho livre, eu trabalho solto, porque aí as coisas acabam acontecendo ao natural. Aquele gol contra o Atlético citado pela Nath, o Eduardo Costa, aquele Itatiaia, disse que você errou o chute. Eu sei que a turma aí na toca também tirou uma onda com você. Aquele gol, né? Foi o gol mais bonito da sua carreira, né, Fabrício? Sem dúvida. Ainda mais pelo tamanho do jogo, né? Pelo peso do jogo, acho que sem dúvida nenhuma é o gol mais bonito. Ô, Pedro Abílio, mais uma pergunta pra gente liberar o Fabrício. Sextou pra todo mundo, pro Fabrício também, viu, Pedro Abílio? Vamos sextar daqui a pouco, né, Thiago? Olha só, eu queria saber de você, Fabrício. Você é um jogador que sempre se mostrou muito estudioso e hoje a gente tem um contexto que manda muito no futebol, né? Fisiologia, scout. Quais são os seus números nessa temporada que mais te chamam a atenção? Cara, assim, claro que eu acompanho muito e talvez eu procuro me cuidar muito. O zagueiro, principalmente, hoje em dia, ele tem que se cuidar muito, né? A cada dia que passa, a geração mais nova vem de atacantes cada vez mais rápidos, né? E a tendência, quanto mais a idade vai passando, a tendência é fisicamente você ir caindo. Então, assim, eu procuro sempre me cuidar. Talvez eu chegue ali na fisiologia e falo que estou com uma dor aqui, outra dor ali. Aí eles até brincam, né? Eles falam, não, a dor não é o problema, mas você pode ficar, eu sei que no jogo você vai estar lá. E talvez eu me cuido para isso. Eu acho que talvez dentre todas as temporadas, eu acho que é a que eu consigo ter mais jogos em sequência. Acho que o número de gols ele chama a atenção, mas igual eu falei, não é coisa que eu me impressiono para isso. Eu acho que o que me chama mais a atenção é o sistema defensivo nosso, a forma que ele está muito, muito seguro, muito sólido. Eu acho que uma grande equipe ela passa por um sistema defensivo muito sólido, que aí dá liberdade para os nossos atacantes performar lá na frente. E o sistema defensivo, eu não me remeto somente à linha de 4 juntamente com os volantes. Eu acho que tem uma parte muito importante de todos os nossos atacantes, meias. Eu acho que é um conjunto muito sólido para a gente estar tendo essa campanha. Talvez a forma que começou, ninguém imaginava que a gente ia estar vivendo essa situação hoje. Mas a gente conseguiu reverter tudo com muito trabalho. Eu acho que o segredo do futebol é trabalhar, cara. Eu costumo usar uma frase que eu já falei do Joel J, que o trabalho devolve. Então acho que tudo que a gente está conquistando agora, apesar que só está no início de um projeto vitorioso, eu acho que já é de uma grande valia primeiramente pela forma que começou o ano, porque talvez por lado de fora do clube as pessoas não tinham a perspectiva de que a gente poderia alcançar tudo que alcançou, mas trabalhando e se dedicando com o nosso treinador, que tem muita capacidade, muita qualidade juntamente com a sua comissão, a gente conseguiu alcançar ao momento que a gente está vivendo. Ô Fabrício, eu quero te repassar as inúmeras mensagens, mas muita gente mesmo, Dona Neuza lá em Itaúna, o Gustavo do Betânia, olha, o Leonardo, tem muita mensagem mesmo, algumas perguntas, mas muitas mensagens de carinho a você, sabe? Pelo seu reconhecimento, do seu trabalho. É muito bom poder ter esse tipo de entrevista, porque o torcedor conhece esse outro lado, saber do seu pai, conhecer um pouquinho da sua história, e que bom que você nos permitiu hoje te ouvir um pouco mais. Quero agradecer ao Estevão Germano também, da comunicação do Cruzeiro, agradecer a sua assessoria, ao Alisson Abreu, nossa equipe técnica aí na Toca da Raposa. O Pedro Abílio vai voltar já com as notícias do Cruzeiro, né, dessa preparação. Tem um compromisso importante no domingo contra o Fábio, que você conhece bem. O Fábio foi indicado ao The Best, cara. O Fábio é imparável, não vai parar nunca o Fábio. Mas Fabrício, muito obrigado pela entrevista, te agradecer mesmo. E o que eu digo sempre, eu tive aqui com o Paulo Brax do Atlético semana passada e disse
disse isso a ele e o ouvinte muitas vezes não entende. Quando eu fico aqui, eu acredito no Cruzeiro, eu tô torcendo pro Cruzeiro, eu boto fé no Cruzeiro, a mesma coisa no Atlético. Hoje não, Fluminense, é porque não é só a instituição, são as pessoas. Então, da mesma maneira que eu falei ao Brax, que eu torço por ele, que é um amigo, eu torço muito pelo seu sucesso, torço muito pela sua carreira, pela sua família, e vamos estar na torcida para outra vitória no domingo contra o Fluminense. Tá bom, irmão? Muito obrigado pela entrevista, por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo, que é tão corrido, sei que é muito apertado, mas que bom poder te ouvir, te mostrar um pouquinho do seu outro lado também, para a torcida do Cruzeiro especialmente, viu, Fabrício? Thiago, eu que agradeço pela oportunidade de todos vocês aqui, tanto o pessoal da bancada como quem está aqui na toca juntamente comigo. Acho que é um canal extremamente valioso para as pessoas entenderem um pouco o lado do Fabrício também fora do campo e entender que muitas das vezes eu não sou esse cara marrento que muita pessoa me taxa e fala que sou. Eu sou um cara do bem, sou um cara trabalhador, que muitas das vezes eu levo essa fama muito por ser sincero e muito honesto e transparente. Então, obrigado também, obrigado à rádio pela oportunidade de mostrar um pouco esse lado meu e que Deus abençoe todos. Valeu, Fabrício Bruno, ao vivo no Rádio Esportes, o Alisson Abreu, o Luciomar. Alô, Luciomar, imagens ao vivo da Toca da Raposa para quem tá no YouTube. Muito obrigado ao Fabrício Bruno.